Bom, o que eu fiz aqui? Pintei o centro da minha tampa com o branco folk e risquei duas faixas laterais aqui, elas têm 6 centímetros de largura e pintei com craft. O que eu fiz aqui? Eu fiz a continuação nas laterais, tá? Então, mesmo que eu fiz aqui em cima, eu fiz a continuidade nas laterais. Passei fita crepe aqui e vou começar a trabalhar com o centro da nossa tampa. Vou pegar o craft e eu vou sombrear toda a parte aqui da tampa, do centro, né? Inclusive as laterais. Com o craft, vou pegar minha esponja marinha e vou fazer um esponjado bem delicado em todo o fundo aqui da nossa tampa. Agora, vou encaixar esse stencil da Opa aqui, né, um dos lançamentos do Dia dos Namorados. O legal dele é que ele é um lançamento do Dia dos Namorados, mas ele não precisa ser só para o Dia dos Namorados, né? Então, vai ser uma peça que é para durar o ano inteiro, não tem nada específico para o Dia dos Namorados. Vou encaixar aqui e vou fazer a marcação também com o craft. Agora, vou desencaixar aqui, vou andar com o stencil um pouco pra frente, um pouco pra cima. E vou preencher com o vermelhão. Agora, eu vou pegar o preto e eu vou fazer um esfumado em todas as letras, só na parte de baixo. Então, eu vou escurecer da parte de baixo aqui até mais ou menos metade das letras, fazendo um degradê, tá? Então, a metade aqui de baixo e a metade de baixo das outras letras também. Aproveitei o preto e já preenchi aqui o fundo das nossas flechas, então as letras ficaram em degradê e as flechas ficaram preto chapado, tá? Vou pegar agora um pouco de tinta metálica dourada, pode ser de qualquer marca que vocês tenham, tá? É só tinta metálica mesmo. E eu vou colocar um pouquinho de dourado no nosso stencil.
Agora, vou pegar o meu pincel chato de cabo amarelo, esse daqui é o 2, pode ser o 0 também. Vou pegar o branco e vou fazer uma luz seca no centro das nossas letras para dar uma iluminada nelas. Agora, vou pegar o meu pincel liner e o branco e eu vou reforçar essa luz no centro das letras. Agora, inverti a fita crepe e vou sombrear as duas faixas laterais com o cravo. Agora, eu vou trabalhar o fundo das duas faixas laterais, ainda com o cravo, preenchendo esse stencil de fundo aqui todo trabalhado, que também é da OPA. Agora, eu vou continuar com o mesmo pincel Pituá, vou pegar o preto e eu vou escurecer alguns pontos aqui do nosso stencil. Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui no nosso stencil de escrita, ele tem essa barrinha aqui, que é o encaixe desses corações. O que que eu vou fazer? Eu vou encaixar essa barrinha aqui. E vou pegar o meu pincel Pituá com o preto e eu vou fazer um esfumado. Vou pegar o preto aqui. Eu vou fazer um esfumado aqui embaixo desse coração. Eu vou alinhar ele bem aqui na linha da minha emenda das cores. E eu vou vir, ó, fazendo essa marcação das pontas dos corações. Ele vai ficar com um efeito de sombreado, como se esses corações estivessem sobrepostos aqui na nossa faixa. Aqui, ó. Então, eu vou fazer isso dos dois lados, aqui e na outra faixa.
Agora, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou encaixar os nossos corações aqui na marcação que a gente fez da parte de baixo desse negativo aqui. Então, eu vou encaixar ele bem certinho e vou preencher todos os corações com o vermelhão. Eu vou aproveitar que o meu stencil tá encaixado no lugar e eu já vou fazer um esfumado nos corações com o preto. Agora, eu vou pegar o branco folk, o meu pinta-bolinhas, vou pegar o tamanho 1 e vou bater uma bolinha do mesmo lado aqui de todos os corações. Aliás, de todos os corações, eu acho que vai ficar muita coisa. Eu vou bater primeiro dos maiores. Aí, se eu ver que encaixa, eu vou bater nos menores, senão eu vou deixar só nos corações maiores mesmo. Como tá muito juntinho, talvez eu batendo de cara em todos os corações, eu acho que fique muito carregado. Então, eu vou fazer nos maiores primeiro e se eu ver que encaixa, daí eu pulo para os menores. Bom, a parte de baixo da caixa, o que que eu fiz? Eu pintei toda ela com o vermelhão e sombreei em cima e embaixo da volta toda e fiz um esponjado com esponja marinha com o preto. Aí, por que que eu fiz só isso aqui? Porque a nossa caixa já é bem carregada de informação na tampa. Então, eu tinha que fazer uma coisa um pouquinho mais neutra para não ficar informação demais, tá? Ó, tem a nossa tampa aqui, ela já tem bastante informação, tem bastante desenho, é bem trabalhada. Então, embaixo, ela tinha que ser mais lisa, mais neutra. Eu não gosto de fazer o fundo sombrear e deixar sem nada, tá? Só o fundo e o sombreado. E também não gosto de deixar o fundo sem sombreado, sem nada. Eu acho que daí parece que a gente não terminou a peça, porque como eu tenho o costume de colocar bastante detalhe, sombra, stencil, esponjado, sempre tem alguma coisinha, só deixar embaixo liso vermelhão ou só deixar o fundo vermelhão e o sombreado com preto, a impressão que me dá é como se eu não tivesse terminado a minha peça. Por isso que eu sempre opto, se for para deixar uma coisa mais clean, mais simples, fazer pelo menos um esponjado no fundo para dizer que eu, de fato, dei um acabamento na peça, tá? Porque a impressão que eu tenho quando eu vejo sem sombreado ou com o fundo chapado, eu tenho a impressão que a gente esqueceu, a gente deixou assim, passou verniz sem finalizar a peça, tá? Por isso que eu opto pelo menos para colocar um sombreado e um esponjado aqui na parte de baixo. Assim a gente consegue dar mais equilíbrio na nossa caixa, né? Tem toda a informação principal aqui, mas a parte de baixo ela não briga com a tampa e tem um acabamento. Aqui falta pintar dentro da tampa e terminar dentro da caixa, mas a parte de fora aqui tá pronta, é só passar o verniz ou a cera, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Essa é uma opção, a nossa primeira opção para o Dia dos Namorados, tá? Mas é uma pintura que dá pra gente aproveitar o ano inteiro, ela não tem nada específico do Dia dos Namorados, né? É o tema, mas não tem nada especificando que é de Dia dos Namorados, então a gente pode aproveitar o ano inteiro. Pode ser porta-joias, pode ser um porta-bombons, pode ser um porta-treco.
Pode ser uma caixa que vai vir com o presente dentro, né? Então, a caixa, além de um presente, ela pode ser uma embalagem, o presente vir dentro. Dá para aproveitar bastante, porque é uma temática que combina o ano inteiro, não só para o Dia dos Namorados, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau!